possam viver. Vale a pena morrer para que outros possam viver. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Para que outros possam viver. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia de Deus que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem adulteramos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus. E nós, como escravos seus por causa de Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia! Sofrimentos leves e momentâneos. Glória a Deus. Não se compara com a glória que está sendo preparada para nós. Aleluia! Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Para que outros possam viver, vale a pena. E nas palavras de 2 Coríntios capítulo 4, para que outros possam viver, não apenas vale a pena morrer, como deve-se morrer. Deve-se. Para que outros possam viver, deve-se. É necessário morrer. É necessário morrer para que haja vida, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida também seja revelada em nós. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também seja revelada em nós, de modo que em nós atua a morte, para que em vocês, para que em outros, atue a vida. Aleluia! Assim como a semente que não morre é incapaz de gerar frutos, aquele que não morre é incapaz de gerar vida, é incapaz. Não fosse o sangue do Cordeiro, não fosse o sangue de todos os mártires que vieram antes de nós e daqueles que vivem como se não pertencessem a este mundo, não seríamos conhecedores das boas novas, não seríamos. Mas se as coisas são assim, se isso é verdade, se isso reflete a realidade, se o Senhor teve toda a intenção de dizer exatamente o que Ele disse, por que é então que não morremos? Por que é então que o mundo está cansado de ver uma igreja que deveria carregar a mensagem da morte, mas não carrega? Não carrega. E não carrega porque ela mesma recusa-se a morrer. Se a ordem é essa, se a ordem é essa, por que é então que não vemos mais vidas sendo geradas? Nações sendo alcançadas em meio à voluntária entrega da vida por parte daqueles que se dizem cristãos. Por quê? Por quê? Porque existe algo de muito errado em nosso meio. Existe algo de muito errado em meio àquilo que chamamos de Evangelho do Reino de Deus. Evangelho do Reino de Deus, não Evangelho do Reino dos homens para os homens. Não Evangelho do Reino desta terra para esta terra.
não o evangelho do seu reino para você mesmo, mas o evangelho do reino de Deus para o benefício de Deus. E acontece que estamos confundindo o evangelho do reino de Deus, que é para Deus, com outros evangelhos. E o povo, por falta de líderes que preguem o que o povo precisa ouvir, eles estão adorando a outros bezerros de ouro. E o grande bezerro de ouro dos nossos dias é a bênção. O grande bezerro de ouro dos nossos dias É a vitória, é a conquista, é o bezerro da prosperidade, é a saúde, é o meu bem-estar, é o meu conforto, é a minha necessidade, é o meu reino, é a minha justiça. Quantos aqui já foram à campanha do Negue-se a si mesmo? Ou campanha dos 3 passos para morrer? Ou a campanha 40 dias de jejum para que você possa carregar a sua cruz? Não? Nunca foi? Por que não? Ora, porque não é isso que é importante? Não é isso? Porque o importante é eu ter o carro do ano. O importante é eu ser abençoado. O importante é eu mostrar o quão abençoado sou. Preciso mostrar. Eu preciso mostrar. Porque afinal de contas, se ando de carro importado, é porque Deus me deu, né? Deus me deu. Porque é muito óbvio que Deus está muito mais preocupado com o meu ego. Eu sou tão espiritual e abençoado que é muito óbvio para mim, e é muito óbvio só para mim, que Deus está muito mais preocupado em colocar dinheiro em minhas mãos para que eu possa comprar coisas caras e tolas, do que está preocupado em colocar recursos sobre os meus cuidados para que eu possa de alguma maneira aliviar a dor dos amigos. Porque Deus é tão bom para mim, Deus é tão sábio, Ele é tão misericordioso, que Ele prefere que eu compre para mim o meu 100º par de sapatos. Ele prefere, Ele prefere que eu faça isso, mais do que prefere que eu compre algumas marmitas para dar de comer às crianças de escola. Porque o importante é eu encher o meu celeiro até onde der. O importante é o meu reino, é a minha justiça. Eu trabalhei, eu suei. Não foi Deus quem me deu, não. Não foi Deus quem me abençoou, não. Foi eu quem ganhei. É justo, eu trabalhei, é meu. Porque o importante é eu viver como se não houvesse morte. E Deus que me livre de pensar em morte. Coisa negativa não é de Deus. Porque o importante é eu viver como se não houvesse morte, para que quando minha hora venha chegar, eu morra como alguém que nunca quis viver. Porque está escrito na palavra de Deus em Marcos 8, em Mateus 16. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: arreda, Satanás, você não está de olho no reino de Deus, mas está de olho no reino dos homens. Você não está de olho no reino dos céus, você está de olho no reino da terra. Então Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e a multidão e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser, se alguém quiser. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que pode o homem? Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem, o Filho de Deus, há de vir na glória de seu Pai. Ele há de voltar com seus anjos.
irá retribuir a cada um conforme as suas obras. Quem? Aquele que fizer de tudo para garantir a sua vida neste mundo, não merecerá a vida no outro. Mas quem fizer de tudo para garantir a vida no outro mundo, ele perderá a vida neste. Ele perderá o controle da sua vida neste mundo. E quem vive com os olhos fixos nos tesouros deste mundo, receberá apenas aquilo que este mundo é capaz de dar. Mas quem viver com os olhos fixos no tesouro eterno, este receberá, este haverá de receber aquilo que a eternidade tem para dar. Entendam algo. Sabe por que existem religiosos fanáticos que se matam, que dão suas vidas para serem destruídas? Sabem por quê? Porque eles estão pensando na eternidade. Eles estão de olho na eternidade. E sabe por que você se recusa a negar-se a si mesmo, entregar o controle da sua vida a Deus? Porque você está pensando demais nessa vida. E sabe por que esses fanáticos acabam dando suas vidas? Porque eles passaram a vida toda, a vida inteira, ouvindo de seus mestres que morrer é algo valioso. Eles passaram a vida toda ouvindo de seus mestres que morrer é algo bom, morrer é algo nobre, é algo honroso, que morrer gera vida, gera vida. Mas e a igreja? Mas onde está a igreja? Onde está a voz profética? Onde estão os que pregam a verdade? Onde estão os que pregam morro? Onde estão aqueles, a voz dos profetas de Deus a gritarem morro? Morro! Por amor a Cristo, morro! Por amar a Deus acima de todas as coisas, morro! Onde estão? Por que os missionários moravianos se vendiam como escravos para poderem ganhar os escravos? Porque alguém lhes havia ensinado que esta vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. Alguém lhes havia ensinado que para que outros pudessem viver, valia a pena morrer. Enquanto muitos parecem estar fascinados em mestres que pregam vida apenas nesta vida, mestres que distorcem o significado de vida em abundância. Apesar disso, existem ainda alguns remanescentes. Existem ainda alguns que se recusam a se prostrar diante dos bezerros de ouro. Existem ainda alguns que entenderam a voz do Espírito de Cristo. Alguns que se permitem ser afligidos por amor a Cristo. O Cristo que deu o exemplo a ser seguido, não só em vida, mas na morte de cruz. E esses, apenas esses, são capazes de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em mim. Amados, a vida é para os que creem. E os que creem não têm medo da morte, não devem ter medo da morte. Quem tem medo da morte não crê. E quem não crê não viverá. E eis que a morte é o maior medidor da fé. Os que morrem são os que creem. Aleluia. Eu termino com um texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo 4, dos versículos 2 ao 4, que diz: pregue a palavra, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegará o tempo em que não suportarão os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Ao contrário, em sentido grosseiro, em seus ouvidos juntarão mestres para si mesmos, segundo a sua própria cobiça, e se recusarão a ouvir a verdade.
se recusarão, preferindo ouvir as fábulas, preferindo os mentirosos finais felizes. Que este não seja você, para a glória de Cristo Jesus. Amém.